Evangelho de João, capítulo 14. Quero falar com vocês nessa noite sobre a verdadeira paz. Evangelho de João, capítulo 14. Você que achou, se coloque em pé. Aqueles que não acharam, fiquem em paz. Vai procurando, nós esperamos. Que você nessa noite possa abrir o seu coração para a palavra de Deus. Amém? A minha preocupação é que você possa entendê-la e ser alimentado nessa noite, por meio das Escrituras Sagradas, por meio da palavra de Deus. Que você possa sair daqui com o seu espírito fortalecido por tudo aquilo que o Senhor há de falar no seu coração. Versículo, eu ia ler vários versículos, mas para nós ganharmos tempo, eu vou ler só um versículo e no decorrer da mensagem nós leremos outros. Capítulo 14, o versículo 27, diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui agora diante da Tua palavra, e com esta oportunidade, este momento, para que nós possamos sermos por ela alimentados, ó Pai, para que possamos crescermos um pouco mais nessa noite. Por isso que o Senhor possa falar nos nossos corações de uma forma toda especial, que nós possamos nessa noite sermos alimentados, sermos fortalecidos, iluminados, despertados, sustentados, amparados pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nesta noite possa estar falando em cada coração de uma forma toda especial, que aquilo que eu não conseguir expressar, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, completar, que o Teu Espírito Santo possa ajudar a fazer com que a Tua palavra penetre em cada vida e faça realmente a obra e aquilo que ela foi determinada para fazer. Eu te peço no nome de Jesus, fale conosco, amém. Pode sentar, querido. Irmãos, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nós vemos esforços dos mais variados por parte das pessoas, ou de muitas pessoas, em busca de paz na terra. Não é à toa que nós vemos, às vezes, na televisão, na mídia, nós vemos, às vezes, na rua, nós vemos manifestações, nós vemos uma série de coisas, mas uma série de coisas, e coisas das mais variadas, procurando, de alguma forma, propagar a paz, procurando de alguma forma falar e ensinar e buscar colocar na cabeça das pessoas que a paz é algo importante e por isso nós devemos defendê-la. Nós precisamos reconhecer, queridos, que
tudo isto é válido. E que tudo isto é muito bom. Porém, apenas isto não é suficiente. Por quê? Por que que só isso não é suficiente? Porque a verdadeira paz não se encontra em implicações externas da nossa vida. A verdadeira paz, ela só é possível quando é algo que acontece internamente, dentro do nosso ser. Ou seja, deixa eu esclarecer isso para você. Pode tudo estar em paz à nossa volta. Pode às vezes não existir guerra, nem luta, nem provação, nem problema, enfim, pode tudo estar em paz à nossa volta. Mas às vezes dentro do seu ser existe um conflito. E você não tem paz, mesmo que à sua volta tudo está em paz. Então paz é algo que está para além das coisas externas apenas. Paz, e a verdadeira paz só é possível se ela existir internamente, ou seja, dentro do nosso ser. Do contrário, a paz que as pessoas têm não passa de uma paz superficial. Então, a paz que nós precisamos, na verdade, não é uma paz que se encontra aí fora no mundo. A verdadeira paz e a paz que nós buscamos, que todo ser humano anseia, busca, quer, procura, deseja, almeja, espera para a sua vida, é uma paz que só é possível encontrarmos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Pois no Evangelho de João, nos diz que somente Ele, o nosso Deus, somente Ele é quem tem condições de nos proporcionar uma paz que é diferente daquela que o mundo pode dar, porque o mundo, ele proporciona a paz, às vezes, ele proporciona a paz e ele só tem condições de proporcionar-nos a paz que é externa. Logo, o Senhor Jesus é aquele que tem o poder e a condição de nos proporcionar a paz que é interna. Apenas Jesus tem essa condição. Talvez você me pergunte, como é que se consegue esta paz interna? Porque eu venho na igreja, eu frequento os cultos, eu participo disso e daquilo nas reuniões, e ainda me parece que eu não alcancei esta paz interna. Então, como é que eu posso conseguir alcançar esta paz interna? Então, vamos ver algumas coisas que João nos ensina. Irmãos, no capítulo 14
do versículo 1 ao versículo 31, Jesus deixa evidente, com as suas palavras, por aquilo que João nos escreve, Jesus deixa evidente que ele sabia que o seu momento, o momento dele ser crucificado estava muito próximo, se aproximava rápido, ele tinha plena consciência disso. Por isto, ele sente, aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, ele sente a necessidade de preparar os seus discípulos para a sua partida. E é isto que ele faz durante todo o capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus começa a preparar os seus discípulos para que eles tenham paz mediante a sua partida. Então Jesus começa a preparar o coração dos seus discípulos. Aí, lá no capítulo 16 do mesmo Evangelho, o capítulo inteiro, Jesus Cristo começa a traçar uma explicação. Jesus Cristo começa a falar e explicar aos seus discípulos, para que haja compreensão por parte deles a respeito da necessidade da partida de Jesus Cristo, para que haja por parte de seus discípulos a compreensão que ele, Jesus, precisaria partir, que ele, Jesus, precisaria ser crucificado. E aí então no capítulo 16, Jesus Cristo começa a trabalhar estes pontos. Então, se nós quisermos termos paz, queridos, e a paz interior, nós precisamos compreendermos aquilo que Jesus nos ensina nestes textos. Então, em primeiro lugar, se você é uma pessoa que deseja, que almeja, que quer desfrutar de uma paz que é a paz verdadeira, em primeiro lugar, você precisa ter fé. Preste atenção. Você precisa ter fé de que o céu é uma verdade. Olha o que diz o versículo 1 e o versículo 2 de João 14. Diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-lhes lugar. Então, se você quer ter paz no seu interior, você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa crer de que o céu é uma verdade. Queridos, por que é que as pessoas muitas vezes não têm paz aí fora? Porque elas duvidam do céu. E a esperança delas é apenas para esta vida. E quando nós esperamos apenas para esta vida, diz-nos Paulo que nós somos seres humanos sujeitos à compaixão. E eu vou ler daqui a pouco esse verso. Então, há quem duvide do céu. Infelizmente, queridos, para essas pessoas, a paz me parece, a verdadeira paz parece-me que é algo que está muito, mas muito distante realmente.
Para aqueles que duvidam do céu, a verdadeira paz, penso eu que é algo quase que impossível. É quase que impossível. E olha, eu com um pouco mais de ousadia diria que para aqueles que desacreditam do céu, a verdadeira paz é algo impossível. Então, se você deseja, se você quer ter paz interior, e que esta paz seja a verdadeira paz, em primeiro lugar você precisa acreditar que o céu existe. O céu, queridos, não é uma falácia, como querem alguns. O céu não é uma invenção humana. O céu não é também um conto de fadas. O céu, à luz das Escrituras Sagradas, é uma verdade ímpar. É uma verdade singular. E é a compreensão, queridos, desta realidade. É a compreensão e a convicção de que o céu existe, que nos fornece uma esperança imortal. Quando nós cremos de que o céu existe, de que o céu não é uma invenção, mas o céu é uma realidade, o céu é uma verdade, então a nossa esperança não é a esperança apenas para esta terra, apenas para esta época, apenas para este tempo. A nossa esperança, quando nós cremos que o céu existe, a nossa esperança passa, se torna em uma esperança imortal, em uma esperança que está para além desta vida. Então, quando nós esperamos e quando nós acreditamos que o céu é real, nós esperamos que um dia lá nós viveremos. E quando nós temos esta esperança, nós conseguimos alcançar a verdadeira paz. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, versículo 20, ele disse o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus. Amém? A nossa pátria. Paulo está falando aqui para os seguidores de Cristo Jesus, o Senhor. Paulo não está falando aqui para os mundanos, para aqueles que não têm Jesus, para aqueles que não querem compromisso com o Cristo, para aqueles que não querem andar na presença de Deus. Paulo está falando aqui para a igreja lavada, remida e comprada com o sangue do Cordeiro. É para esse tipo de gente que Paulo está falando aqui, e ele está dizendo aos cristãos: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muito embora nós residimos na terra, muito embora você tenha um endereço, né? Muito embora você tenha um CPF, o número de RG, mas Paulo nos diz, muito embora nós residimos na terra, Paulo está nos dizendo que a nossa pátria verdadeira, o nosso lugar de estadia real, não é a terra, mas é o céu de glória. Então, a nossa cidadania, muito embora estamos na terra, nós somos cidadãos do céu. Nós não pertencemos a esta terra. Aqui nós estamos apenas de passagem, porque nós pertencemos ao céu de glória. E quando nós entendemos isso, querido, pode tudo estar caindo à nossa volta, mesmo assim nós temos paz. Porque nós não estamos sendo movidos por uma paz externa, mas nós estamos sendo influenciados por uma paz interna. Amém? Então a verdadeira paz só se encontra
em Jesus. Os versículos que eu disse, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Então veja que é só a realidade do céu que faz com que esta vida tenha sentido. Só a realidade do céu. Então, se você não acredita no céu, a vida perdeu o sentido. E se a vida perdeu o sentido, não há mais como encontrar a verdadeira paz. Olha o que diz Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, versículo 19 e versículo 20. Ele disse o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém? Então, se você está em Cristo e você acredita no céu, tenha certeza que um dia você irá ser vivificado para com Cristo residir, para com Cristo morar, porque você não é cidadão apenas da terra, você é cidadão dos céus. O nosso irmão Spurgeon escreveu o seguinte, um escritor, um pregador muito abençoado, um irmão que já partiu em Cristo há alguns anos. Ele escreveu o seguinte: o campo de batalha do cristão é aqui, mas a procissão triunfal é lá no céu. Aleluia. Aqui é a terra da espada e da lança. Lá é a terra da grinalda e da coroa. Aqui é a terra das vestes manchadas de sangue e do pó da batalha. Lá é a terra do som alegre das trombetas, o lugar das vestes alvas e do grito da vitória. Ah, que alegria emocionante será sentida por todos os abençoados, quando a vitória for completa no céu, quando a própria morte, o último inimigo, for derrotada, quando Satanás for arrastado preso nas rodas da carruagem de Cristo, quando o grande grito de vitória universal se levantará dos corações de todos os remidos. Que momento de gozo será esse? Aleluia. Que momento, queridos, de alegria, que momento de contentamento, que momento de felicidade será esse, quando nós adentrarmos os portões celestiais para vivermos com Cristo eternamente. Então, se você crê no céu, se você acredita que o céu é real, a paz verdadeira para você é possível sim. Agora, se você desacredita, então aí ficou difícil. Então, você quer ter paz real no seu coração? Em primeiro lugar, creia que o céu é real. Em segundo lugar, se você está em procura da verdadeira paz, você tem que ter plena convicção de que Cristo um dia voltará. Amém? Se você está à procura da verdadeira paz, você precisa ter esta convicção de que Cristo um dia voltará. De que isso não é uma história contada ou inventada, mas isto é algo que se tornará real
num futuro muito próximo. Aqui no versículo 3 do capítulo 14 de João, veja aí comigo. Versículo 3 do capítulo 14 de João. Ele faz uma promessa aqui nesse versículo, versículo 3. João diz o seguinte: e se eu for, João repetindo as palavras de Jesus, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus está fazendo aqui uma promessa para a sua igreja, que se ele fosse, ele estaria indo com a finalidade de nos preparar lugar. E aí então vem a promessa, com a finalidade de vir outra vez nos buscar, para levar para morarmos com ele. Essa é a promessa. E quando Deus promete, queridos, nós precisamos confiar de que Ele cumpre as suas promessas. Porque Deus é diferente do Egberto. Deus é diferente de você. Deus é diferente de nós. Somos nós, pelo fato de sermos falhos, que às vezes prometemos e não cumprimos. Somos nós, pelo fato de às vezes querermos atravessar a carruagem na frente dos bois, é que falamos algo que vamos fazer e não fazemos, muitas vezes. Mas Deus é diferente. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Deus, quando Ele fala, Ele faz acontecer, porque Ele é diferente de mim, Ele é diferente de você. Lá em Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito, de que Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. E aí, o escritor completa dizendo: porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou tendo falado, não o realizará? Deus não é homem de mentiras. Deus não é homem de promessas falsas. Deus, quando promete, Ele faz. E Ele prometeu que viria nos buscar um dia. Então creia que um dia Cristo Jesus, o Senhor, aparecerá nos céus de glória, nas nuvens, com a finalidade de arrebatar a sua igreja, para com Ele residir no céu. Mas essa promessa de que Ele viria um dia nos buscar, não se encontra apenas aqui em João capítulo 14, versículo 3. Aliás, esta promessa é uma promessa que perdura, percorre, encontramos por toda a Bíblia, em diversos lugares. E eu quero ver algumas passagens sobre Deus falando desta promessa. Abra aí a sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 9 ao versículo 11 diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriam da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, olha aqui, voltará, da mesma forma como ouviram subir. Aleluia. Então Deus está aqui nos prometendo que Jesus Cristo um dia vai voltar.
Assim como ele subiu, assim como aquelas pessoas viram ele subir. Isto é fato histórico, irmãos. Isso está na história, isso não é invenção de homem, é fato histórico. Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, ele ressuscitou, ele foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Isto é fato histórico, isso não é invenção de homem, de mulher nenhuma não, é fato histórico. E aqui a Bíblia está dizendo, este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia voltará. Então ele vai voltar, creia nisso. E quando nós cremos nisso, nós conseguimos alcançar a verdadeira paz. Aleluia. Porque nós passamos a compreender que não importa o que estamos passando aqui, o importante é que nós estamos caminhando em direção a um lugar celeste, a um lugar de glória, a um lugar maravilhoso que Deus tem nos preparado e tem nos prometido que um dia lá nós estaremos com Ele. Apocalipse, veja aí comigo, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém. Eis que ele vem com as nuvens. Veja aí comigo, capítulo 22 do Apocalipse. 22, do 12 ao 14, diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Então, Jesus Cristo está aqui de novo nos prometendo que Ele em breve virá. E mais, queridos, nos diz aí Apocalipse capítulo 21, veja aí, capítulo 21, versículo 4, Ele, quando isso acontecer, a Bíblia nos diz que Ele, versículo 4 de 21, enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia. Então, quando nós estamos esperando Jesus Cristo voltar, nós temos paz interior, porque nós sabemos que, muito embora aqui nós passamos por diversas situações, mas um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. E só o fato de nós sabermos isso faz com que haja no nosso interior paz, a verdadeira paz. Em terceiro lugar, se você está à procura da verdadeira paz, faz-se necessário você confiar na promessa da presença imaculada do Espírito Santo em sua vida. Você tem que acreditar que o Espírito Santo vive em você. Amém? Não há como ter ou desfrutar da verdadeira paz sem ter esta consciência de que eu sou morada da pessoa do Espírito Santo.
quando eu tenho esta consciência de que sou morada da pessoa do Espírito Santo, de que Deus, porque o Espírito Santo, Ele é Deus, de que Deus mora dentro de mim, então não há como eu não ter paz. Passa o que passar, venha o que vier, eu estou consciente de que Deus mora no meu interior. E se Deus mora no meu interior, logo é impossível eu não ter paz. A Bíblia, em João, capítulo 14, o Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 18, nos diz que Cristo, Ele não nos deixou órfãos. Cristo não nos deixou órfãos. 14, 18, diz assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aleluia. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 7, olha o que está escrito: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Aleluia. Então Jesus Cristo foi, mas não nos deixou órfãos, não nos deixou sem atenção, não nos deixou sem os devidos cuidados. Pelo contrário, Cristo foi, mas nos assistiu com a pessoa do seu Espírito Santo. E o cumprimento dessa promessa, nós podemos ver se cumprindo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, quando diz que eles estavam todos reunidos no cenáculo, quando de repente veio do céu um vento muito forte e encheu todo aquele lugar, todo aquele espaço, encheu a vida deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, se você quer ter verdadeira paz, você precisa crer de que o Espírito Santo mora, vive no seu interior. E quando você estiver passando por lutas, por problemas, creia de que o Espírito Santo de Deus, ou seja, o próprio Deus, está passando com você, juntamente com você, por essas mesmas lutas, por esses mesmos problemas. Por isso, meu querido, não perca a sua paz, tenha paz, desfrute da paz que só Deus, que só Cristo Jesus tem lhe proporcionado. Desfrute dela. Em quarto lugar, se você deseja ter a verdadeira paz, é preciso olhar para a cruz. Você precisa olhar para a cruz e vê-la não como uma derrota ou como um desastre, mas você precisa olhar para a cruz e ver ela como parte do plano divino. A cruz, querido, não é algo que nós precisamos olhar e ficarmos com dó de Jesus, não. A cruz é algo que faz parte do plano divino. Desde a criação, desde a eternidade, a cruz já fazia parte do plano de Deus. Então, se você deseja ter paz no seu coração, você precisa olhar para a cruz e ver que a cruz faz parte do plano divino, ou seja, a cruz não é uma perca do controle de Deus das coisas, me entende? A cruz é algo que faz com que o plano de Deus vai se completando.
A cruz não significa dizer que Deus perdeu. A cruz não é uma derrota. Não. A cruz é algo que desde sempre estava nos planos de Deus. Então, quando você olha para a cruz e crê que a cruz é algo que fazia parte do plano divino, você entende. O plano de Deus está acontecendo assim como Ele quer que aconteça. A vontade de Deus desde sempre não falhou, pelo contrário, ela tem se cumprido nos dias, no dia a dia. Então a cruz não é perca, a cruz é mais uma vitória do nosso Deus. Amém? E quando nós enxergamos que a cruz não é perca, a cruz é mais uma vitória do nosso Deus, então aí nós ficamos em paz, porque nós entendemos que ainda Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle, não. O controle de todas as coisas ainda continua nas mãos de Deus. Aleluia. E esse controle Ele nunca perdeu e jamais perderá, porque o Deus que nós servimos é Deus invencível. Então você precisa, se você quer ter paz no seu interior, olhar para a cruz e ver que a cruz é algo que estava no plano divino. Entender isso, querido. Aí você vai olhar para as lutas, para as guerras, para os terremotos, para os problemas, para as provações, para a falta de emprego, para a imoralidade, para a corrupção, e você vai ficar em paz no seu interior. Porque você vai dizer assim: muito embora está acontecendo tudo isso externamente, o meu Deus ainda está no controle. Aleluia. E a cruz é uma dessas garantias de que Deus ainda está no controle. Queridos, na cruz os poderes do mal foram derrotados. Na cruz os poderes do mal foram desarmados. Veja aí Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, versículo 15, diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. A morte, irmãos, e os poderes demoníacos foram derrotados na cruz do Calvário. Na cruz Deus revelou o seu amor por nós, queridos. Ele nos mostrou que não é um Deus alheio ao sofrimento humano. Pelo contrário, lá na cruz, Deus nos mostrou que Ele está disposto, inclusive, de sofrer por nós e conosco. Na cruz Jesus nos dá o exemplo do amor autossacrificial. Então, amados, olhe para a cruz de Cristo e alegre o seu coração. Olhe para a cruz de Cristo e fique feliz, tenha paz, encontre na cruz de Cristo a verdadeira paz, porque a cruz fala de amor, a cruz fala de graça, a cruz fala de misericórdia, a cruz fala de bondade, a cruz fala da grandeza de Deus em relação a nós. A cruz fala de libertação. A cruz fala de transformação. A cruz fala de crescimento espiritual. A cruz fala de aproximação de Deus para com o homem. A cruz, sobretudo, fala de salvação dos seres humanos, inclusive você. Então, olhe para a cruz e desfrute da verdadeira paz em Cristo Jesus. Em quinto lugar, para terminar,
Se você deseja ter a verdadeira paz, é preciso ter certeza, plena convicção da sua salvação. Você precisa ter esta convicção, esta certeza de que você é um salvo em Cristo Jesus. Queridos, é simplesmente impossível desfrutar da verdadeira paz se você não tem esta convicção. Compreende? Impossível. A verdadeira paz só pode ser alcançada quando eu tenho plena convicção de que sou em Cristo Jesus um salvo. O versículo 27 do capítulo 14 de João, do Evangelho de João. Jesus está falando de uma paz que lhe é própria. Versículo 27, que foi o versículo que nós lemos no início, de João 14. Diz assim, o versículo 27. Deixo-lhes a paz. Aleluia. A minha paz lhes dou. Glória a Deus. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus Cristo está falando aqui da sua partida. E Ele diz para os seus filhos, os seus discípulos: deixo-lhes a paz. Aí Ele diz o seguinte: olha só, a minha paz lhes dou. Jesus Cristo não está dando a paz do A, do B e do C. Ele está dizendo: a minha paz lhes dou. Como é que Jesus Cristo estava sabendo que a cruz se aproximava e ele estava tão tranquilo, conversando com os seus discípulos como que se nada iria acontecer, tranquilo, com uma tranquilidade imensa, que às vezes é difícil até mesmo de nós compreendermos. Esta paz, esta tranquilidade que Jesus Cristo estava desfrutando no seu interior, é algo que lhe era próprio. Nada do que acontecia em volta de Jesus Cristo lhe roubava a paz. Nada. E Ele está nos dizendo o seguinte: é esta minha paz, esta paz que eu tenho e que o mundo não tem, é a paz que eu, Cristo Jesus, tenho, é esta paz que eu vos dou. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, ele disse o seguinte: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Aleluia. Por que é que Jesus Cristo estava extremamente em paz? Porque ele sabia que ele não era dessa terra, e que ele estava indo para um lugar muito melhor. Então, às vésperas da sua morte, ele estava extremamente em paz. Lá no versículo 4 de João, capítulo 14, está escrito: vocês conhecem o caminho para onde vou? Olha, Jesus Cristo tinha certeza para onde ele estava indo, e por isso ele tinha a verdadeira paz. Então, se você quer ter a verdadeira paz, você tem que ter plena convicção da sua salvação. Lá no versículo 12 de João 14 está escrito: digo-lhe a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu estou indo para o Pai, e por isso mesmo às vésperas da cruz, eu estou em paz. Aleluia. Se você tem certeza da sua salvação, querido, a paz verdadeira lhe é possível.
Lá no versículo 28, do mesmo capítulo 14 está escrito: vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Vou, olha a certeza de Cristo, eu vou para o Pai. Lá no capítulo 16 de João, versículo 5 está escrito: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Agora que vou para aquele que me enviou. Jesus Cristo tinha plena convicção para onde é que ele estava indo. Por isso ele tinha paz. Aí você talvez esteja perguntando, como é que posso ter esta certeza de que eu sou um salvo em Cristo Jesus, de que eu vou morar com Cristo um dia? Como é que no presente momento eu posso ter essa certeza? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Versículo 10. Em diante. Diz assim: mas se Cristo está em vocês, presta atenção nisso que Paulo está escrevendo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha o que diz agora o versículo 17: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Então, se você é filho de Deus, tenha plena convicção de que em Cristo Jesus você é um salvo, porque você se tornou um co-herdeiro com Cristo. Amém? Spurgeon, para terminar, escreveu o seguinte, e eu quero terminar falando aqui o que Spurgeon escreveu: temos de pelejar com os filhos dos homens contra milhões de enganos e injustiças más. Quando nos refugiamos em Ti, tudo é verdade e pureza e santidade. E nossos corações alcançam a paz. Amém? Você entendeu? Eu vou reler. Temos de pelejar com os filhos dos homens contra milhões de enganos e injustiças más. Quando nos refugiamos em Ti, tudo é verdade e pureza e santidade, e nossos corações alcançam a paz. Acima de tudo, nossa luta é contra nós mesmos e nos envergonhamos disso. Após tantos anos de grande misericórdia, após experimentarmos os poderes do mundo vindouro, ainda somos tão débeis e tolos. Mas quando nos despojamos de nós mesmos e nos enchemos de Deus, tudo o que é verdadeiro, puro e santo passa a nos preencher.
e nossos corações encontram paz, sabedoria, plenitude, gozo, alegria e vitória. Então, se você deseja desfrutar a verdadeira paz, nunca se distancie da pessoa bendita de Jesus Cristo, o Senhor, porque essa paz só é possível na pessoa de Jesus. Do contrário, ainda que as coisas estejam indo de vento em polpa, você estará atribulado interiormente. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.